Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso Atuação Prática na Gestão Ambiental. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre a rotina de um gestor ambiental em uma empresa privada, tá? Então, aqui nós vamos analisar quais requisitos do mercado de trabalho, vagas de emprego. A gente vai começar a adentrar mesmo na atuação profissional. Antes de tudo, eu gostaria de falar com vocês sobre a hierarquia de um profissional, a hierarquia que existe em uma empresa. Bom, para alguns de vocês isso pode ser novidade. Quem já teve a oportunidade de trabalhar, quem já teve a oportunidade de estagiar, não. Mas, de toda maneira, eu acho de suma importância falar para vocês sobre a hierarquia. Por quê? Muitas das vezes o aluno, o profissional recém-formado, ele está tão imerso naquele mundo de universidade, de estudo, e mesmo absorve a pessoa, e quando ele chega ali numa empresa, é como se ele fosse um bebê, ele não sabe o que espera ele não entende nada, então ele não sabe qual é o cargo dele, onde ele está, onde ele pode chegar, a quem ele deve responder, o que a empresa espera dele, o que o chefe dele espera, quem ele pode solicitar auxílio, enfim. É um mundo novo que se abre para aquele profissional. Então, gente, vamos falar sobre hierarquia empresarial. Eu elenquei aqui nesse curso tudo que, na minha experiência, na experiência dos meus amigos, tem falta na formação deles, e que eu fiz uma pesquisa e que as pessoas elencaram que faria diferença na carreira delas. Então, a hierarquia é o início de tudo, tá? Então, gente, hierarquia empresarial. Ela varia de empresa para empresa, mas geralmente a estrutura é a mesma, tá? Ela segue uma estrutura ali, um organograma, né? O que é um organograma? É um fluxozinho, né? Tá ali o diretor, embaixo do diretor estão os gerentes, embaixo do gerente estão os supervisores. Então, de acordo com esse fluxo, nessa estrutura, existem diferentes níveis, né, diferentes cargos, e nesses cargos, cada um deles tem uma responsabilidade e uma autoridade. Então, eu vou explicar brevemente aí para vocês os papéis mais comuns que nós vemos em uma empresa privada, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai começar de baixo para cima, tá? É ali o estagiário ou menor aprendiz até, né? Dependendo da empresa. Quais as competências do estagiário? O estagiário é aquela pessoa, eu entrei numa empresa como estagiária, né? Às vezes ela ainda não está formada, ou já está recém-formada, mas ainda não tem muita experiência. Então, ela está ali no estágio inicial de sua carreira, tá? E qual o objetivo dela naquela empresa? Aprender. O estágio nada mais é do que um programa de aprendizado prático. Isso aqui que a gente está fazendo com vocês é um programa de aprendizado prático, né? Então, é meio que um estágio informal de vocês. Vocês já vão entrar na empresa não cruz, né? Sabendo o que fazer, o que esperam de vocês. Então, as competências do estagiário incluem, ele vai aplicar os conhecimentos que ele trouxe lá da universidade, né? Ele tem que ter uma disposição para aprender e ele tem que seguir instruções. Então, se você é estagiário, você tem sim sua oportunidade de somar, de acrescentar aos processos da empresa, mas o seu principal objetivo ali, a sua função ali é aprender e seguir instruções. Então, você tem que contar aí com alguém que já esteja mais tempo no mercado, que já esteja mais tempo na empresa e passe instruções para você. Então, a principal função do estagiário é seguir instruções, aprender, se comunicar, gente. Quando você entrar como estagiário, se você tivesse a oportunidade de entrar como estagiário ainda na formação, entre minhas dicas, tá? Como pessoa que já foi estagiária, que já tive estagiários. Sem muito arrogância, já passei por casos assim da pessoa ser estagiária, mas como ela era formada, ela chegava arrogante ali. Ela, na verdade, ela queria ensinar algo que ela ainda nem sabia, né? Meio que, eu vi isso aqui na faculdade, isso aqui não é assim, é assim. Só que, como já falei para vocês, na teoria, a prática é outra. Então,
Aprende-se, independente do seu cargo, da sua posição na hierarquia, do seu momento de vida, não há lugar nenhum que nós não possamos aprender. Então, entre sempre com essa visão, seja você estagiário, seja uma função maior, porém, sempre entre numa empresa com o objetivo de aprender, de contribuir com o que você puder, mas aprender, respeitando a história, a trajetória daquelas pessoas que já. Acontece muito nós, que eu não sou mais tão jovem, né? Mas os jovens às vezes acham, nossa, a pessoa aqui é antiquado, eu sei fazer muito melhor, eu faria muito mais rápido, mas há de se respeitar a história daquelas pessoas que estão ali. Você sempre vai poder aprender com elas, e aí você também vai ter o seu momento de contribuir, o seu momento de trazer suas ideias, modificar os seus processos. Porém, como estagiário, a comunicação deve ser básica e você deve ter habilidade de trabalho em equipe. Comunicar, gente. E comunicação é a chave de tudo na vida, né? Sem uma boa comunicação, você não arruma um emprego, você não tem um bom relacionamento com seus amigos, com seus familiares, você não consegue um relacionamento amoroso. Comunicação é tudo. E uma questão que eu vejo que pega muito em profissionais no início de carreira, tanto estagiários quanto menores aprendizes, é a falta da comunicação, a dificuldade da comunicação. Às vezes, excesso de timidez. Então, eu vejo esses dois erros grandes nesse nível hierárquico. Excesso de timidez, então, às vezes, o estagiário, ele não sabe fazer e ele não tem coragem de perguntar, e aí ele faz errado, ou ele deixa de aprender. Também, o que eu já falei, a arrogância, às vezes ele acha que sabe tudo e também deixa de aprender, aí afasta um pouco as pessoas dele. Nossa, essa pessoa é arrogante, ninguém quer chegar muito perto de pessoa arrogante, né? Então, poxa, eu não vou ensinar uma pessoa que ela acha que sabe tudo, ela vai me receber de nariz em pé, então ela também afasta as pessoas. Então, esses dois pontos, tá? A arrogância, como que você resolve, né? Você baixar sua bola, você entender que ali você está para aprender. E timidez já é uma questão que você tem que resolver internamente, às vezes terapia. Muitas das vezes, o que eu vejo na prática mesmo é expondo a pessoa a situações desconfortáveis, então se coloque em situações desconfortáveis. Por exemplo, eu tenho vergonha de perguntar, mas vai lá e força, pergunta. Percebe, né, se a pessoa ali está te dando uma abertura, se é uma pessoa legal, se é uma pessoa que gosta de ensinar, se o momento é propício. Então, numa empresa, a gente tem que ter essa noção que muitas das vezes a empresa, gente, é correria, é loucura. Então, não vai chegar também para o seu superior direto no momento de loucura e pedir para ele te ensinar uma coisa que às vezes nem está no seu escopo. Mas no momento que tiver mais tranquilidade, chega ali, poxa, quando tiver tranquilo, você me ensina isso aqui. Pense, você está ali para aprender. E outra coisa também, outra dica que eu dou para vocês. Não se atenham ao que está no seu cargo. Imagina, você é estagiário, o seu cargo é acompanhar determinada função. Se você puder aprender outra, gente, o melhor dos mundos. Se você puder cada vez mais se inteirar de outras funções, de outras pessoas, se tiver sobrando ali um tempinho, claro, se você tiver feito já o seu trabalho e puder se inteirar, se interessar, você vai chamar atenção positiva para você e você vai sair de lá com muito mais habilidades, podendo aí ocupar outras funções no mercado de trabalho. E às vezes, muitas das vezes, tá, gente? O que eu observo, muitos estagiários que conseguiram ser efetivados foi porque demonstraram interesse, demonstraram boa comunicação, bom relacionamento, maturidade. Então, conseguiram aí ser efetivados na empresa e desenvolveram suas carreiras, tá? Próxima etapa aí na hierarquia, passado menor aprendiz, passado estagiário, é o auxiliar, tá? Os auxiliares, geralmente, eles desempenham funções de suporte e execução de tarefas específicas, tá? Que incluem organização, atenção aos detalhes, habilidades técnicas, responsabilidade e eficiência. Então, se você é auxiliar, você vai auxiliar a algo ou auxiliar a alguém. Então, é um nível assim mais operacional. Como eu falei, por exemplo, da questão do MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. Ele pode ficar a cargo ali do estagiário, do auxiliar, sob supervisão de uma pessoa que está num cargo acima com as responsabilidades maiores, tá? Próximo nível hierárquico é como assistente. O assistente, ele tem a responsabilidade mais ampla do que o auxiliar, então é o próximo nível. E essas responsabilidades, elas podem envolver coordenação de tarefas,
comunicação com colegas e clientes, então ele já entra ali de linha de frente, ali, não fica só no backstage, e capacidade de resolver problemas simples. Por exemplo, na área ambiental, você pode resolver ali uma não conformidade. A gente vai chegar lá, vou falar para vocês o que é não conformidade. Você pode ali dar uma ideia para não conformidade. Então, as suas tarefas aumentam, você se torna um profissional mais multitarefa e mais requisitado no seu setor. E aí nós temos aí o cargo de analista. Geralmente, quando a pessoa é formada, ela já entra no mercado com uma faculdade, ela entra ou como assistente ou como analista. Então, o analista, ele é a pessoa, o papel que desempenha análise, né? Como bem o nome diz, analista, análise. Ele não é operacional. O objetivo dele numa empresa é ser analítico e estratégico. Então, você pode entrar numa empresa como assistente, você vai auxiliar ali, ajudar um analista. E se você for promovido, você passa analista, você vai para uma área estratégica, você sai da operação. Então, você começa a ajudar a coordenar as funções, né? Começa a analisar dados, a função do analista é analisar dados, então você vai analisar os KPIs, vou falar para vocês mais à frente o que são os KPIs. Você vai desenvolver KPIs, você vai auxiliar na tomada de decisões baseada em evidência. Numa empresa, a gente não toma decisão porque veio na nossa cabeça. Sempre brinca assim, fonte da minha mente. Fonte, vozes da minha mente. Não, não é vozes da sua mente. É baseado em evidência. Então, o analista, ele já tem esse papel mais estratégico de tomada de decisões, ele já se envolve em problemas mais complexos, ele entra com pesquisa, com comunicação, colabora com equipes interdisciplinares, então ele não só vai ficar ali, por exemplo, a gente está falando aqui da área ambiental de uma empresa. Você vai colaborar com outras equipes. Imagina que vai vir uma auditoria para a empresa, você vai se relacionar com essa auditoria na área ambiental. Porém, tem ali a área de segurança do trabalho, tem a área de qualidade, então você vai começar ali a se envolver nessas outras atividades, nesses outros setores, tá? Como analista. Próxima fase hierárquica em uma empresa é a figura do coordenador. O coordenador, ou pode ser o supervisor também, ele supervisiona ou com equipe ou um projeto específico. Também tem coordenador de projeto. Imagina que essa empresa aqui tem um projeto de implementar ISO 14001, então vai ter a figura do coordenador do projeto. E também tem o coordenador do setor ali específico da equipe. E aí ele tem que ter liderança, tem que ter tomada de decisão, resolver conflitos. Entra um pouco aí também para a área de gestão de pessoas, tá? Você pode não gostar da área de gestão de pessoas, da área de liderança, mas se você tiver o objetivo de crescer dentro de uma empresa, você tem que desenvolver essas habilidades. Boa comunicação interpessoal também é importante, e visão estratégica. A gente vai ver o que é visão estratégica, né? Dentro da ISO, a ISO determina que cada organização tem que ter a sua estratégia. Então, a estratégia da organização está diretamente ligada com a atuação dos seus coordenadores, dos seus gerentes, que ambos têm que caminhar para o objetivo fim ali da organização que foi definido no momento da desenho da estratégia dessa organização. E depois dos coordenadores, nós temos a figura do gerente. O gerente, ele não está no operacional, tá, gente? Ele lidera equipe, ele toma decisão, ele planeja e coordena atividades. Então, ele tem que ter liderança, ele tem que ter habilidade para tomada de decisão estratégica, ele tem que ter ótimas habilidades interpessoais, de lidar com pessoas, visão de negócios, resolver conflitos, motivação de equipes. Então, ele é um líder mais desenvolvido. E é claro, ele fica também muito na estratégia, ele analisa como vai ali o seu setor, o que tem que melhorar, com qual colaborador você tem que conversar, qual colaborador está rendendo bem, qual não está. Então, toda essa gestão fica aí com o gerente. Tá, gente? E ele também resolve problemas complexos, problemas aí que não estão na alçada dos demais. E, por fim, aí nós temos aí o ápice da hierarquia de uma empresa, que é o diretor, é o executivo, né? Então, ele fica ali, ele é o maestro, ele fica ali tomando decisões estratégicas para o sucesso da empresa, ele deve formular estratégias, modifica uma coisa aqui, modifica outra coisa ali para alterar o resultado.
ele toma decisões importantes, decisões que envolvem dinheiro, decisões que envolvem demissão em massa ou contratação em massa. E ele representa a equipe, né, perante os stakeholders, perante os acionistas, perante os donos da organização, né? E ele também fica ali monitorando o desempenho, né? Se os recursos financeiros, se os recursos de gente, né? De pessoas são recursos de uma organização, estão sendo alocados corretamente na empresa. E eles desempenham um papel crucial na liderança e condução dos objetivos da empresa, tá bom, gente? Então, essas competências que eu falei para vocês, elas podem variar, podem ter outros cargos, por exemplo, pode ter um supervisor, pode ter analista 1, analista 2, analista 3, analista A, analista B, C, e aí analista pleno, júnior, sênior, que é um quase coordenador, então vai modificar um pouquinho, mas no geral a estrutura segue essa. Então, é importante você, como profissional, entender essa hierarquia para se candidatar a uma vaga de emprego, para saber como se portar numa empresa, para saber qual é o seu papel naquela organização. Então, se você não entende de hierarquia, fica muito difícil para você saber o seu papel, saber como se destacar, saber o que esperam de você, como que vai ser a sua atuação, para onde também tem a questão do plano de carreira, né? Para onde você pode seguir a partir daquele momento, a partir daquele cargo que você ocupa. Então, é fundamental você entender sobre hierarquia, até para se candidatar nas vagas do mercado de trabalho, tá bom, gente? Então, as hierarquias, elas podem modificar muito, né, de acordo, né, com o setor, mas, no geral, ela segue esse padrão. E muitas organizações podem ter níveis adicionais ou diferentes títulos. Uma coisa e outra muda. As responsabilidades, às vezes, podem ser compartilhadas em alguns casos. Porém, a gente tem que ter sempre em mente. O desenvolvimento contínuo de habilidades é essencial e crucial para você avançar na hierarquia empresarial. Então, se você tem o objetivo de alcançar seus sonhos, de crescer na carreira, de se destacar no mercado, faça sempre mais, aprenda sempre mais, agregue, trabalhe, dê duro. Ah, mas eu vou ser explorado se eu for assim. Gente, tudo são escolhas, tá? Você vai ser explorado se você for assim, é uma visão, né? Ah, eu estou sendo explorado, estou trabalhando muito mais do que eu recebo. Porém, é uma visão, claro. Porém, você também não vai se destacar, não vai se tornar uma figura de referência, não vai aprender quase nada, vai passar 20 anos ali fazendo a mesma coisa, vai se sentir, muitas das vezes, insatisfeito com a empresa, com o seu cargo. Ah, eu faço sempre, todo dia a mesma coisa. Então, você pode ser o responsável pelo fracasso da sua carreira, de acordo com a postura que você adotar. Então, eu que sou uma pessoa que gosto de aprender, que gosto de crescer, eu vou sempre desenvolver novas habilidades, aprender mais, tá? Essa é a visão de carreira que eu possuo. Então, pessoal, falado sobre hierarquia, acho que vocês já entenderam aqui o que se espera de cada nível hierárquico, de cada nível organizacional. Nós vamos olhar um pouquinho para o mercado de trabalho. O que o mercado espera de vocês? E as vagas e habilidades que tem aí para vocês no mercado de trabalho, nessa nossa aula de rotina de gestora ambiental dentro de uma empresa.